Bom dia a todos. É com muita alegria que eu abro os trabalhos hoje do simpósio da PET Recife, e quero antes de mais nada agradecer o convite que me foi formulado pelo meu amigo Marcelo, pelo meu amigo Antônio de Souza. Eu gosto muito de sempre ressaltar o esforço, né, o esforço que todos nós, né, que nos dispomos a fazer eventos com essa estrutura, uma estrutura acadêmica, uma estrutura que contribui de forma muito efetiva com a melhoria do nosso sistema jurídico tributário. São encontros como esse que nós podemos sair um pouco do campo do nosso dia a dia, sair um pouco da correria, né, que a vida atual nos faz fazer 10, 15 reuniões por dia, para pensar um pouco, para pensar nos melhores caminhos para a gente encontrar soluções para os problemas do dia a dia, para os problemas da relação fisco-contribuinte e, acima de tudo, para os problemas do nosso país. Então, minhas homenagens aqui à organização do evento, ao mesmo tempo em que me sinto extremamente honrado de estar presente aqui e poder contribuir um pouco para esse debate, para essa discussão. Tá? Eu sempre tenho o costume de dizer que o presidente de mesa ele deve apenas tocar o assunto para que a gente possa escutar, né, as lições, os ensinamentos, a abordagem dos nossos palestrantes. Então, eu já dando início aqui, eu vou passar a palavra para o doutor Fernando José Gomes, que é contador, né, traz a sua experiência, que é uma das experiências mais ricas, né, de quem está no dia a dia, quem conhece a realidade das empresas, faz essa interlocução entre empresa, entre a aplicação do direito, né, da Tax Account, é sócio da Tax Account, e que vai falar sobre SED, né, uma aplicação da jurisprudência do CARF em relação diria eu aqui, proporcionalidade, aplicação adequada das multas em relação ao descumprimento dessas obrigações. Professor Fernando, eu só, mesmo traindo a minha perspectiva de não me alongar, mas eu me recordo, não exatamente nesse caso, recentemente nós tivemos na Paraíba, eu sou de João Pessoa, uma auto-infração de R$ 1 bilhão por descumprimento de obrigação acessória, um caso em que o sistema, né, da empresa pulava a numeração das notas fiscais, né, e tem uma multa específica para cada descumprimento disso. Então, deu uma multa de R$ 1 bilhão, que é um negócio que assusta a todos nós. Será que o instrumento sancionador tem essa finalidade? Então, professor Fernando, é uma honra que eu lhe passo a palavra para fazer a sua exposição. Muito obrigado, professor Érico. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. É uma honra estar aqui com vocês nesse simpósio da PET. Estou aqui em casa. Eu sou sócio do Marcelo, que é presidente da PET, sócio também do Alexandre, que está conosco na Tax Accounting desde o final do ano passado. Vamos falar aqui de um assunto que trata sobre obrigação acessória. Então, convocaram um contador para falar aqui relacionado à obrigação acessória. Vou me atrever um pouco a trazer um disclaimer, como o CARF está tratando desse assunto. A gente vai verificar que a Receita vem aplicando de forma desenfreada multas pesadíssimas em relação a descumprimento de obrigação acessória, especificamente aqui tratando em relação à SF. A gente está aqui nessa mesa, nesse painel, falando sobre temas da primeira sessão do CARF, que tratam sobre o imposto sobre a renda. Então, o foco aqui vai ser tratar sobre a SF. Então, vou pedir para fazer a projeção da apresentação aqui, por favor. Pode passar. Está aqui, né? Vou levantar aqui para ficar mais tranquilo.
Então, pessoal, só um breve disclaimer em relação à obrigação acessória como um todo. Isso aqui é um relatório extraído do Doing Business, que é produzido pelo Banco Mundial, que trata sobre o custo de conformidade em todos os países do mundo para se apurar os tributos, ou seja, o custo que se tem, o gasto de hora e o valor que se gasta, não em relação à obrigação principal, mas em relação ao que se gasta para chegar na apuração desse tributo principal. Perceba que o Brasil lidera aí disparadamente em relação ao mundo todo, em relação ao seu custo de conformidade. Perceba que isso aqui demonstra que o principal ponto, assim, um dos principais pontos que a gente deve melhorar em relação ao nosso sistema tributário, trata-se sobre a simplificação do nosso sistema. Isso vem, vamos dizer assim, nos meandres da reforma em relação à tributação do consumo, aos tributos indiretos. Há uma ideia em relação a, principalmente está previsto no próprio texto da Lei Complementar número 214, a questão da apuração assistida, para tentar simplificar a forma de se apurar esses tributos que vêm. Naturalmente, nesse regime de transição, a gente vai ter talvez uma piora disso, que a gente vai conviver com os dois regimes. Mas a ideia lá na frente é que, em relação aos tributos indiretos, aos tributos sobre consumo, haja uma melhora em relação a isso. Mas a gente não está discutindo ainda em relação à apuração do imposto sobre a renda. Em relação à apuração do imposto sobre a renda, a gente tem muito custo de conformidade para se chegar no tributo a ser apurado, principalmente quando a gente está tratando em relação ao lucro real. Então, aqui, nessa breve figura que a gente vai fazer uma introdução para saber aonde a gente está entrando aqui nesse tema. Vamos falar especificamente sobre a SCF, que trata sobre a aprovação do imposto sobre a renda. Aqui, só uma questão de onde está previsto isso no CTN, está lá no artigo 113 do CTN, que trata sobre a obrigação tributária, divide a obrigação tributária em obrigação principal e acessória. A obrigação acessória, em caso de inobservância, ela se transforma em obrigação principal, e aí que vem o grande problema. A gente percebe autos de infração altíssimos, como bem o professor Eric comentou aqui, que trata especificamente sobre descumprimento dessas obrigações acessórias. E a Receita Federal vem de forma desenfreada, trazendo valores altíssimos, e a gente vai ver aqui, simplesmente por mero problema de classificação de alguma rúbrica específica em alguma dessas obrigações acessórias, ou muitas vezes, além da autuação principal, no caso, um exemplo de uma omissão de receita, se autua a título principal como omissão de receita, mas também vem trazendo de forma acessória uma multa por não ter escriturado aquela receita em determinada obrigação acessória. Então, há uma punição dupla aí, tanto da obrigação principal quanto da obrigação acessória. E o CAF vem tendo um papel fundamental nisso. O CAF vem trazendo como um freio para o que a Receita vem de forma desenfreada, aplicando essas multas. A gente vai ver aqui que, de 2023 para cá, o CAF vem tendo decisões costumeiramente favoráveis, derrubando essas multas ou cancelando esses autos de infração relacionados a multas e fazendo, assim, logicamente, que uma análise sistemática do que está sendo aplicado a título de multa de obrigação acessória. Quando há algum tipo de problema em obrigação acessória, a fiscalização tem um cardápio de possibilidades que possam ser aplicadas em relação a essas multas. A gente está vendo aqui nesse primeiro slide os problemas em relação à aplicação de multa de obrigação acessória. Aqui, nesse caso, em relação a atraso de entrega de obrigação acessória. A gente tem dois tipos de aplicação de multa e muitas vezes podem ser até aplicados de forma concomitante. Assim. Você tem o caso de atraso na entrega e você tem o caso de informação inexata ou omitida. Tá? Nesse primeiro caso, em relação a atraso de entrega, a gente tem aí as FDs de ICMS-PI, SCF, SD, FD Contribuições e FD Reinf. Nosso foco aqui vai ser nessa do meio, que trata sobre SCF, SD e FD Contribuições. Nesse caso aqui específico de multa de atraso de entrega das informações, há uma aplicação aqui de 0,02% da receita /dia por dia. Nesse caso aqui de atraso de entrega, há um limitador na legislação que trata sobre essa aplicação de multa. Mas a gente vai ver que o grande problema que a gente vai enfrentar aqui é nessa segunda situação, quanto à entrega de informações inexatas ou informações omitidas nessa SF. Tá? E aí, quando eu estou falando aqui em SF, estou falando aqui em imposto sobre a renda, é a apuração, onde se é colocada a apuração do imposto sobre a renda, onde são escriturados os livros LALU e LACS, livro de apuração do imposto sobre a renda ou livro de apuração da contribuição social.
E as aplicações desse livro, dessa apuração do imposto sobre a renda, a gente vai focar aqui, nesse primeiro quadro aqui, há uma previsão de aplicação de multa de 3% sobre o valor das obrigações que são prestadas de forma inexatas ou são omitidas. Tá? E aqui há um grande problema. Os valores são altíssimos. Tá? Perceba que, muitas vezes, no caso que a gente vai trazer aqui, no CAF, houve uma aplicação de uma omissão de receita numa fiscalização. Eventualmente, a fiscalização identificou que havia sido omitida uma receita de uma empresa que não havia escriturado algumas notas fiscais, que os seus terceiros haviam informado das suas obrigações acessórias. Então, no cruzamento, foi identificado que essa empresa havia, entre aspas, omitido receita. E aí, naturalmente, a Receita Federal autuou a empresa, tanto no lançamento principal, como a omissão de receita propriamente dito, com multa qualificada de 150%, quanto também pela falta de informação dessas receitas, ou suas receitas brutas prestadas na sua SCD, transferidas para a SF, estavam erradas, porque estariam omitindo a receita que estaria nas notas fiscais dos seus terceiros, e foi lançado aqui nessa empresa o lançamento principal e também foi autuado sobre a omissão da obrigação tributária acessória. Eu trago aqui um quadro resumo que eu comentei com vocês, que naquele relatório do Doing Business você tem um grande custo de conformidade de horas para se apurar tributos como um todo. Especificamente sobre o imposto sobre a renda, eu falei que em relação à reforma tributária você tem uma previsão aí na Lei Complementar 214 sobre a apuração assistida, que tende a simplificar a apuração dos tributos indiretos, mas para o imposto sobre a renda, lá em 2018, a Receita, já sabendo que haveria um grande custo de conformidade para se apurar o imposto sobre a renda, afinal, quem está ali no dia a dia apurando imposto de renda tem que dominar as normas contábeis. Ou seja, estou falando aqui de imposto de renda do lucro real. Imposto de renda do lucro real, ele parte da base do lucro contábil. Esse lucro contábil advém já de todas as normas do IFRS. Ou seja, tudo ali daquele lucro contábil ele está influenciado pela normativa contábil, ou seja, os CPCs, as normas do IFRS, e você traz aquilo ali para a sua apuração do imposto sobre a renda e vai neutralizar aqueles efeitos que a norma contábil, um exemplo de um valor justo, manda você reconhecer como uma receita contábil apenas um potencial de valorização de um determinado ativo, né, uma propriedade para investimento, por exemplo. Mas aquilo ali não foi realizado ainda. Então, no seu LALU, você vai ter que excluir aquele valor e dar o tratamento da realização apenas quando realizar essa potencial venda. Então, isso é um pequeno exemplo de vários outros efeitos que você tem que ajustar no LALU, decorrentes de normas contábeis. E aí, se você for pegar em N1700, nos anexos 1 e 2, mais de 50% desses ajustes que são feitos no LALU e no LACS são decorrentes dessas normas contábeis que devem ser neutralizadas, tanto no LALU quanto no LACS. Então, percebam que há realmente um grande custo de conformidade, tanto para o contribuinte quanto para o próprio fisco, para se conseguir fiscalizar todo esse arcabouço de norma contábil e tributária de efeitos de ajuste no LALU e no LACS. E, caso você não consiga cumprir tanto com a apuração da obrigação principal e transferir isso para a obrigação acessória, você está correndo um risco tanto de ser autuado na obrigação principal, quanto também de ter prestado uma informação inexata na apuração do seu imposto sobre a renda ou na apuração da sua contribuição social, quando você presta essas informações na SF. Então, perceba o grande problema que a gente tem aqui quanto a esse custo de conformidade para se apurar o imposto sobre a renda, tanto a quantidade de horas que são gastas, quanto também o problema relacionado a prestar a informação de forma adequada, evitando-se ter a aplicação de multas, como a gente trouxe o caso aqui, daquela aplicação de 3% sobre o valor prestado de forma inexata. E aqui o ponto, né? Afinal, o que seriam informações inexatas ou incompletas ou omitidas em relação ao imposto sobre a renda prestado na SF? Eu trouxe aqui 3 casos no CAF, que vocês vão ver como é que isso está sendo aplicado. Primeiro caso, a empresa Infin Tecnologia foi atuada pela Receita com a multa de 30 milhões e 500. Normalmente esses autos de infração são altíssimos. E nesse caso, é o caso que eu já havia adiantado aqui para vocês, são notas fiscais eletrônicas de entrada de terceiros que foram empresas terceiras, em tese, cliente da Infinity, depois foi comprovado que não seriam, deram entrada em notas fiscais de entrada do CFAP
1101 e 1102, aquisição de produtos para industrialização e aquisição de produtos para revenda, e no campo de observações colocaram que aquelas operações teriam sido vinculadas à Infinity. A Receita Federal olhou na Infinity e não identificou a escrituração dessas notas fiscais como receita na Infinity. E aí autuou a empresa, a título de omissão de receitas, tanto no lançamento principal, de forma concomitante com a penalidade acessória. Nesse caso específico, a penalidade acessória foi no valor de 30.459.000. Seria válida a aplicação da multa de informações inexatas quando já houve o lançamento da obrigação principal a título de omissão de receita? Aqui não estaria tendo um bis in idem, ou seja, a empresa estaria sendo punida tanto pela obrigação principal, que já estaria sendo autuada a título de omissão de receita, quanto também pela omissão dessas informações na obrigação acessória. Então, a Receita Federal autuou a empresa. Há um parecer da Procuradoria que veda essa penalidade duplicada de obrigação acessória e principal, certo? A própria DRJ já acolheu a impugnação e exonerou o crédito tributário, e essa decisão foi mantida no CARF. Então, perceba que a Receita vem de forma novamente desenfreada, aplicando essas multas. A empresa tem o custo de perder tempo com o processo. É uma maravilha para os advogados, sou contador aqui, então, para advogado, isso aqui é show de bola, mas em relação ao que a empresa sofre com isso, além de ter todo aquele custo de horas para se apurar o tributo, para se especializar de como apurar, tem que enfrentar ainda, muitas vezes, esse tipo de autuação e aplicação de multa. Em relação ao caso 2, a gente tem aqui uma situação também pitoresca. Seria o seguinte, essa empresa Vest SA Estilo, ela foi autuada porque houve um evento de incorporação, certo? Que ela escriturou de forma adequada o valor, então o valor está correto, e perceba quando eu falo o valor e friso o valor aqui, significa que na lei, no Decreto-Lei 1598, no artigo 8A, ele fala de aplicação de multa no caso de prestação de valor, de informação de valor inexato ou valor omitido. Então, nesse caso aqui, que houve foi um mero erro de data que foi escriturado. O valor foi escriturado de forma adequada. Então, houve um evento de incorporação. Esse evento de incorporação teve a necessidade de se escriturar na parte B do LALU. Detalhe, parte B do LALU não influencia na apuração do período corrente. Parte B do LALU é escriturado apenas para se controlar valores que possam influenciar em apurações seguintes. Então, houve apenas uma alteração em relação à data. O valor permaneceu o mesmo, foi exatamente aquele valor que tinha acontecido a operação. E a Receita Federal autuou a empresa por prestação de informação inexata ou incorreta. E detalhe, naturalmente, em 99% dos casos, a apuração do imposto sobre a renda, ela reflete a apuração da contribuição social, exceto em casos totalmente, assim, particulares. Regra geral, a apuração do imposto sobre a renda aplica-se a mesma apuração de contribuição social. E aqui, essa prestação inexata em relação à data, ela foi replicada tanto no LALU quanto no LACS. E a Receita aplicou a multa tanto para o LALU quanto para o LACS. Ou seja, a própria multa foi aplicada de forma duplicada. Então, nesse caso aqui, a multa só do LALU seria 26.970.000, mas como foi aplicado também para o LACS, o auto de infração foi de 53.941.000. Na DRJ já foi baixado pelo menos a metade, afinal o erro foi na SF, ou seja, a previsão de aplicação de multa é quando você presta informação inexata na SF, e a aplicação de informação inexata na SF é uma só, sendo LALU e LACS é apenas uma informação que foi transferida de um para o outro. Então a DRJ pelo menos já tinha baixado 50% desse auto de infração. Mas aí a pergunta central que chegou no CARF para ser decidido: a inserção incorreta de data de um evento contábil na SF, sem prejuízo ao erário, porque afinal foi só um ajuste na parte B, de uma linha na parte B do LALU e do LACS. Justifica aí a aplicação de multa de 3% prevista no artigo 8A do Decreto-Lei 1598. E aí a empresa alegou aqui, na sua impugnação, que o erro foi meramente de data, sem inexatidão de valor. O valor são aqueles que aconteceram mesmo na incorporação. E aí o CARF, novamente, agindo como esse freio em relação ao que vem adotando a Receita Federal, cancelou integralmente esse auto de infração, trazendo que não houve valor inexato, incorreto ou omitido na SF, o que afastaria o critério quantitativo essencial para a aplicação da multa de 3%
prevista no artigo 8A. Tá? E o equívoco da data, embora caracterize formal, não comprometeu a fiscalização nem causou prejuízo ao horário. O terceiro ponto aqui, que é uma sugestão de estudo, porque o horário já está avançado aqui, eu trago aqui para vocês, mas também, esse caso aqui, o maior de todos que eu trouxe, 86 milhões, e apenas por um erro de classificação de uma linha da SEF. Trata-se do mesmo evento, royalties recebidos ou pagos, que a empresa escriturou na rúbrica X420 e a Receita Federal, em fiscalização, identificou que não seria essa rúbrica adequada. A rúbrica mais adequada para se escriturar seriam a X320 ou a X291. Ou seja, apenas por um erro de classificação, ou nem por um erro de classificação, por uma classificação que poderia ter sido feito melhor, a Receita sofreu uma auto-infração, a empresa sofreu uma auto-infração de 86 milhões, 873, e novamente isso aqui foi exonerado no CARF, de forma unânime. Nessa turma, inclusive, o relator aqui do processo é o professor Efigênio, conselheiro Efigênio, que estava aqui conosco ontem, e, basicamente, cancelou o auto de infração com o motivo de que as informações foram prestadas. Então, o valor também que foi constado nessa rúbrica não está errado, o valor é aquele mesmo, só foi feito apenas um erro de classificação, e que esse erro de classificação não seria proporcional à empresa tomar uma auto de infração nesse valor. Então, seria isso, fazer só uma provocação aqui, um disclaimer, que está se analisando nessa reforma tributária, novamente, como eu falei, a simplificação das apurações em relação a tributos indiretos, mas eu acho que vale a pena, ainda que se tenha aí uma problemática que a apuração do imposto sobre renda deriva do lucro contábil, e o lucro contábil, cada vez mais, você tem normas contábeis que vêm surgindo, mas ser razoável em relação a, dado esse problema que a própria Receita já enfrenta, também como dificuldade de fiscalização, ser razoável em relação à aplicação dessas multas quanto à apuração do imposto sobre renda na SEF, e não estar agindo de forma desenfreada como ela vem agindo, e ainda bem que a gente tem o CARF aí para dar esse freio e analisar de forma técnica todas essas aplicações de multa que vêm de 2023 para cá, tendo uma atuação brilhante aí, a título de freio para essa situação. Então, é isso que eu tinha para comentar hoje. Aproveito aqui e já passo a palavra para o nosso presidente para conduzir. Professor Fernando, meus parabéns por sua exposição. Acho que nesse curto espaço de tempo, acho que todos nós pudemos compreender de forma muito adequada tanto a evolução, né, desse tema, e eu quero trazer como depoimento que, a princípio, eu tinha recebido o convite para falar sobre esse assunto, né? Foram uma série de fatores. Eu falei com o Antônio Souza e ele, ontem, professor Fernando, assumiu a incumbência de fazer isso e fez essa brilhante palestra, né? De uma hora para outra, meus parabéns, né? Fico muito honrado porque a sua exposição foi muito melhor do que eu poderia fazer, né? E às vezes e traz essa reflexão, né? Será que ninguém pensou em trazer um teto para essas multas? É claro que nós temos que ter multas, né? A humanidade ainda busca um método bem-sucedido de educação dissociado da punição. Então, tem que ter punição, sim, senão as pessoas vão fazer errado. Mas ninguém pensou num teto, né? Acho que o CARF faz muito bem, trazendo limites a essa aplicação dessas multas. Mas, parabéns, novamente. Vamos dar continuidade aqui, a próxima apresentação será do professor Alexandre Evaristo Pinto, que é professor da FEA, USP, doutor em Direito Tributário pela USP, vice-presidente da APET e sócio da Tax Accounting, e um autor inquieto em temas do CARF, um autor que está sempre escrevendo, está sempre provocando, está sempre trazendo muitas reflexões sobre isso. É uma honra, professor, estar aqui na mesa, na sua presença, e eu já passo a palavra para Vossa Excelência para falar do estágio atual das subvenções do CARF. Muito obrigado, professor Eric. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui em Recife junto com vocês. Esses eventos são muito importantes, né? Eles têm crescido, felizmente, aqui no âmbito de todo o nosso Brasil, que é continental,
mas de fato é muito importante que a gente venha divulgar essa cultura do CARF, essa disseminação de como o órgão é um órgão extremamente qualificado, composto ali por diferentes profissionais, sempre com experiências diversas, né? Alguns representando a Fazenda Nacional, outros representando os contribuintes, e é um órgão que você pode concordar ou não com a discussão, mas de fato se tem uma discussão extremamente qualificada, uma discussão técnica, e isso engrandece, né, de fato, o nosso direito tributário. Então, é uma alegria muito grande participar desse simpósio da APET. De fato, agradeço aos organizadores aqui, na pessoa do presidente, professor Marcelo Magalhães Peixoto, também do meu amigo Antônio Souza, da Senapret, Carlos Santana, aqui da OAB de Pernambuco, e a alegria ainda é mais especial pelas pessoas com as quais eu compartilho aqui a mesa, professor Eric Macedo, que vem fazendo esse trabalho de divulgação também, então ele faz aí diversos eventos, sobretudo lá em João Pessoa, mas sempre divulgando. Até eu conheci alguns anos atrás um evento assim, sobre divulgação do CARF, antes da pandemia ainda, então já são muitos anos de trabalho profundo e sempre divulgando também o direito tributário nacional. A conselheira Liana, que é conselheira atual aqui do CARF na primeira sessão, e embora seja recente de CARF, já vem fazendo um brilhante trabalho. Então, Liana, parabéns ali, pelo pouco que eu já consegui acompanhar, mas a gente vê que é uma conselheira diferenciada. E o meu amigo aqui, sócio também, o Fernando, também é uma alegria muito grande, Fernando. A apresentação, mais uma vez, maravilhosa. De fato, a multa é necessária, tal qual o professor Eric falou, mas há uma certa desproporcionalidade em muitos dos casos. Às vezes, por conta de um erro em uma rubrica, um erro simples, um erro bobo, você toma uma multa na ordem de algumas dezenas ou centenas de milhões. Isso não faz sentido nenhum. Não é o intuito da multa você ter essa aplicação desproporcional. Então, de fato, é importante, tanto que o judiciário faça esse trabalho, mas também o CARF, e nós todos conseguimos pressionar o Poder Legislativo para a gente conseguir, eventualmente, colocar um teto ali, colocar um freio. Bom, meu tema de hoje também é um tema bastante relevante. Essa daqui já é a apresentação, já, né? Perfeito. Diz respeito às subvenções, sob uma perspectiva mais do imposto de renda e da contribuição social, visto que eu vejo aqui também a minha amiga aqui e ex-conselheira Maria Eduarda, que vai tratar em uma outra mesa sob a perspectiva do PIS e da COFINS. Mas subvenções é um tema fundamental, pessoal. É fundamental que muitas vezes os órgãos estatais atuem ali, induzindo as atividades econômicas. E a gente sabe que no Brasil, sobretudo um país com esse tamanho continental, que a gente tem uma desigualdade regional muito grande, é fundamental que os Estados-membros façam esse papel. Então, é a coisa mais natural do mundo que a gente tenha uma série de incentivos, sobretudo relacionados ao ICMS. E estando aqui em Recife, a gente sabe muito bem disso, que é coisa do nosso dia a dia. E, de fato, as subvenções são prática bastante comum no Brasil. E aí, na minha apresentação, eu vou tratar um pouquinho da evolução do regime jurídico das subvenções. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Opa, passei agora. Opa, deixa eu voltar, pessoal. Não está voltando aqui. Está só passando para frente. E automática. Tem como voltar? Desculpa, pessoal. São as coisas da modernidade aqui, ó. Embora seja simples, acho que bugou. Mas, voltando aqui ao tema, de fato, subvenções, um tema relevantíssimo na nossa economia nacional, e no âmbito do direito tributário não é diferente. E qual que é o regime jurídico das subvenções? Ele passou por significantes alterações ao longo das últimas décadas. A gente tinha um debate muito presente no âmbito do CARF, eu diria para você, até poucos anos atrás, em que a gente fazia uma distinção muito relevante entre as subvenções. As chamadas subvenções de custeio e as chamadas subvenções de investimento. Qual que é, vamos dizer assim, a diretriz que distingue uma da outra? As diretrizes não são extremamente claras, tá? A grosso modo, as subvenções de investimento, elas teriam um caráter de ter uma contrapartida exigida por parte do contribuinte, do poder governamental em relação ao contribuinte, de exigir ali um investimento num ativo fixo, no capital circulante, no número de produção, no número de empregos. Então, você estava, de fato, concedendo um incentivo fiscal
muitas das vezes sob a forma de um crédito presumido de ICMS, e em contrapartida você exigia, né, o cumprimento de algumas obrigações por parte do contribuinte. Já a subvenção de custeio, de certa forma, você também concedia algum tipo de incentivo, mas você estava quase ajudando a custear aquela atividade do contribuinte, sem necessariamente exigir algo em troca. Então, a distinção, a grosso modo, ela era tratada dessa maneira. Mas, por óbvio, existia uma zona cinzenta ali. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente se deparava com questões exatamente da classificação de uma subvenção como de custeio ou de investimento, à luz dessas características próprias da lei ou do decreto que o instituiu. Ah, perfeito, pessoal. Mas acho que é um para trás ainda. Isso, perfeito, agora sim. Então, o que acontece? A gente tinha um cenário, antes da convergência das normas contábeis internacionais, que foi muito bem tratada pelo Fernando aqui, que era o seguinte: por que a gente tinha essa distinção? As subvenções de investimento, o registro delas, daquele crédito presumido, por exemplo, que era concedido para contribuinte, esse registro se dava diretamente no patrimônio líquido, na época como uma reserva de capital. Consequentemente, ao ser registrado diretamente no patrimônio líquido, não havia tributação da renda ou também da receita, né? Dessa subvenção classificada como de investimento. Por sua vez, a subvenção de custeio, esta sim, já transitava pelo resultado do exercício e, consequentemente, estava ali influenciando, impactando o lucro contábil, aumentando e, consequentemente, tinha um efeito de tributação. Esse era o cenário que a gente tinha ali até 2008, 2009, que era o cenário pré-IFRS. Com o IFRS, a gente tem uma mudança bastante significativa. Todas as subvenções, independentemente da classificação delas, passam a ser registradas no resultado do exercício. Sejam aquelas que a gente classificava como de investimento, sejam aquelas que a gente classificava como de custeio. Consequentemente, todas elas agora transitam pelo resultado do exercício, consequentemente aumentando o nosso lucro contábil. Então, antes da Lei 11.638, a gente tinha o registro das subvenções de investimento só no patrimônio líquido, por isso que elas não eram tributáveis. Com, né, a normatização contábil no padrão internacional, a gente passa, aí sim, a ter o tratamento direto no resultado do exercício. E aí vem a norma contábil aqui, que eu vou colocar um trechinho dela, tá? Por que hoje em dia registrar no resultado do exercício, a própria norma contábil vai trazer as justificativas que levam a essa conclusão. A norma contábil CPC 07, o pronunciamento contábil número 7 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e ele vai dizer, olha, tem que ser registrado no resultado do exercício como receita essas subvenções, incentivos e assistências governamentais, porque o PL ele seria utilizado tão somente para o recebimento dos recursos dos acionistas. Como o governo não é um acionista, teria que transitar pelo resultado, esse é um dos motivos, mas não o único. Também, pelo fato de que geralmente essas subvenções, elas estão atreladas ao cumprimento de alguns requisitos. E para cumprir esses requisitos, eu tenho que incorrer em despesas. Se eu registro essas despesas do meu resultado, a ideia é que haja um confronto de receitas e despesas. Para obter aquela receita de subvenção, eu tive que incorrer em despesas. Então, essa também é uma justificativa. E além do que, outra justificativa que a própria norma contábil dá, ela fala, os tributos, quando eles são registrados como despesas. Então, quando você recebe um crédito de tributo, você deveria registrar como receita por esse sentido lógico. Então, essas são as justificativas que fazem com que a gente tenha, né, o registro contábil das subvenções enquanto receitas no resultado do exercício, desde então pela norma contábil, que continua vigente até hoje. Esse dado é bastante importante. E aí o que acontece, pessoal? Em termos agora de tributação, vem a dúvida. Considerando que hoje transita pelo resultado, como que se dá a tributação? E o legislador, nesse caso espertamente, desde o momento da convergência internacional, primeiro com a lei
11941 de 2009, depois com a Lei 12973 de 2014, ele trouxe dispositivos dizendo que estas subvenções aí para implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, elas não vão ser tributáveis pelo imposto de renda e pela contribuição social, desde que, ao final do término do exercício, a gente tenha ali o registro desse montante recebido das subvenções em uma reserva de lucros específica, que é uma reserva de lucros de incentivos fiscais. Essa reserva de lucros, o dispositivo normativo que trata dela é a Lei dos SA e está prevista aqui no artigo 195A. Então, é uma reserva que pode ou não ser feita, por óbvio, como havia não tributação vinculada ao registro dessa reserva, quase que era um poderá, mas que acabava se tornando obrigatório, porque você não queria ver a tributação, mas exatamente, você destinava para essa reserva de incentivos fiscais, atualmente uma reserva de lucros, a parcela do lucro líquido decorrente das subvenções ou doações governamentais. Então, qual foi o tratamento que vigorou até ali o finalzinho de 2023? Foi exatamente esse. Desde que eu tivesse ali a subvenção, agora com registro no resultado, e destinasse ao final do exercício para essa reserva, com isso garantindo uma rastreabilidade daquele montante, eu tinha o direito à exclusão desse montante da subvenção no meu LALUR, no meu livro de apuração no lucro real e também na minha apuração da contribuição social. Esse foi o regime que vigorou ali desde os tempos que passou a ser registrado o resultado até o final de 2023. E aí a gente tem alguns pontos bastante importantes, né? Durante todo esse período, no CARF, a gente se deparou com muitos casos concretos, com leis dos mais diferentes estados possíveis, em que a gente tinha que ficar analisando benefício por benefício para ver se a classificação era custeio, que acabava sendo tributável, ou se era investimento, em que a gente teria o direito a essa exclusão desde que houvesse o registro nessa reserva. Então a gente começava a olhar para características específicas. Quais são os requisitos, havia obrigações ou não, esses requisitos eram só no papel ou de fato eles eram fiscalizados e haveria até uma punição caso eles não fossem cumpridos. Então era um contencioso bastante difícil, tá? Não era de fácil decisão, não. Mas a gente tem mudanças muito significativas lá no ano de 2017. O que acontece no ano de 2017? Duas mudanças, uma na jurisprudência e uma legislativa. A legislativa é a Lei Complementar 160 de 2017. A Lei Complementar 160 de 2017, ela foi resultado ali de um esforço muito grande por parte de todos os estados ali, para que fosse resolvida essa questão das subvenções que gerava muita controvérsia. Com relação ao passado, a principal disposição que ela trouxe, ela falou, olha, a gente sabe que muitos incentivos fiscais foram concedidos em desacordo com a legislação, mas desde que os respectivos estados depositem perante o CONFAS os atos concessórios, a legislação, a gente vai considerar como de investimento. Então, acabou sendo esse o efeito. E, por óbvio, né, a maior parte dos estados fez a sua lição de casa, foi lá e depositou no CONFAS esses incentivos fiscais específicos. E, consequentemente, teriam o efeito de ter classificação de subvenção de investimento e serem não tributáveis. Nessa época, o que a gente fazia no CARF? Chegava ali o recurso específico do contribuinte, a gente ia analisar, a gente mandava para diligência, convertia em diligência, para que o contribuinte apresentasse os documentos de que aquele benefício específico foi depositado perante o CONFAS. Na maior parte das vezes, eu pelo menos nunca vi um caso que não tivesse sido, vinha bonitinho alguns meses depois, e aí a turma, por unanimidade, olha, discordando ou não discordando do teor daquele incentivo fiscal, a gente falava, não, a partir do momento que cumpriu a regra da lei complementar, que é lei, e consequentemente tinha classificação como subvenção de investimento e sua não tributação. Então essa foi uma mudança bastante significativa. Mas a lei complementar 160, ela não só se referiu ao passado, ela mudou a lei 12973. E aí ela trouxe um parágrafo 4º e um parágrafo 5º ao artigo 30 da 12973, e aqui gerou-se muita controvérsia, e gera ainda. O que temos aqui no parágrafo 4º? E aqui eu vou fazer uma brevíssima leitura, mas ele vai dizer a grosso modo que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto do inciso 2 do artigo 155, a ICMS,
concedidos pelos estados e Distrito Federal são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Então, com isso, ele fala que os benefícios de ICMS são considerados subvenções de investimento, vedada a exigência de outros dispositivos normativos. E aí o que acontece? Aí veio um cenário em que muitas das subvenções que estavam naquela zona cinzenta e que naturalmente eram tratadas como subvenções de custeio, o contribuinte quis fazer o reenquadramento. Olha, aqui a gente tem uma equiparação legal das subvenções de custeio às subvenções de investimento. Essa é uma linha interpretativa, acho que é a predominante. Por exemplo, tem gente que não concorda necessariamente com ela, mas se fosse para se tratar já das subvenções de investimento, não precisava falar que subvenções de investimento são subvenções de investimento. Então tem que tratar, até por uma certa lógica, no meu ponto de vista, aqui já colocando uma pitada de opinião pessoal, é das subvenções de custeio. Então, nesse momento aqui, teve essa equiparação. E aí, num primeiro momento, até teve soluções de consulta da Receita Federal mais abrangentes, que endossavam, de certa maneira, esse comportamento, essa interpretação, mas depois causou-se um grande incômodo. Então, a Receita Federal, por meio de outras soluções de consulta, começou a se ater à vedação de exigências de outras condições, e aí começou a ir na condição do caput da subvenção de investimento, que tem que ser para expansão e implantação de empreendimento. E aí gerou-se também o contencioso, então a gente tem vários casos no CARF que a gente debate exatamente isso. E, mais uma vez, não há resposta exatamente certa, eu vou falar aqui no meu posicionamento que está consignado em alguns votos. Na minha opinião, se a gente começar a exigir, tal qual a Receita Federal entende, a implantação ou a expansão, esse artigo é letra morta. Isso não faz sentido nenhum para fins de técnica legislativa. Então, tem votos no CARF em que preponderou esse entendimento, mas também tem o entendimento contrário, tem preponderado, acho que com maior quantidade de acordos, no sentido de que precisa ainda assim da implantação ou expansão. Então, esse é um segundo contencioso que a gente tem. E aí, lá em 2017, também a gente teve um relevante caso julgado no âmbito do STJ, de relatoria da ministra Regina Helena Costa. Então, também foi julgado um caso de crédito presumido lá no STJ. E aí, esse embargo de divergência no recurso especial aqui disposto. E, de fato, o STJ foi por outro caminho. Ele foi pelo caminho de que, olha, União, esse aqui é um incentivo fiscal estadual. A partir do momento que você quer tributar algo que o próprio fisco estadual está entendendo que deve ser desonerado com vista a outros fins de desenvolvimento econômico, você está ferindo o pacto federativo. Então vem essa argumentação, vamos dizer, mais principiológica e mais ampla, mas que se torna bastante relevante. Então, qual que é a consequência de um cenário, então, que começa a surgir em 2017, em que se mudou a lei complementar e veio uma jurisprudência em sentido favorável ao contribuinte? Ou houve o cenário que os contribuintes estavam num cenário bastante positivo para eles. O que aconteceu com esse cenário bastante positivo? Os contribuintes começaram a reabrir as suas apurações de períodos ainda não decaídos e retificar suas declarações. Aqui é uma nota do próprio Ministério da Fazenda que vai mostrando um crescimento, do valor das exclusões de subvenções. E a gente percebe um crescimento bastante grande ali a partir de 2016. Por quê que teve esse crescimento? Exatamente por conta da soma dessa alteração jurisprudencial e alteração legislativa. Então, são muitos casos ali que a gente vê um crescimento bastante significativo nos últimos anos. Esse daqui é um dado de um auditor da Fazenda que mostra que lá em 2014, ano calendário, somando-se as empresas, a gente tinha um total ali de 15 bilhões de exclusões de ICMS de subvenções. E aí foi tendo retificação todo ano praticamente, ali até subir, e em 2022 já estamos em 153, que era o dado que ele apresentou o último. Ou seja, houve ali, óbvio, diante dessa alteração, uma indução a esse comportamento. E a consequência dessa indução a esse comportamento é que causou-se um grande incômodo no governo.
porque acaba impactando ali uma perda, causando uma perda de arrecadação. Além disso, vem uma outra questão, essa mais de cunho teórico, bastante interessante. Alguns contribuintes passaram a fazer exclusão também de incentivos fiscais dos mais diversos. Às vezes isenções tributárias, outros tipos de redução de base de cálculo, outros tipos de diferimento ou até imunidades. Então, a gente começou a ter um cenário, e é um cenário bem cinzento também, pessoal, porque olhando a norma contábil, eu trago aqui alguns trechos, dá a entender que dá para fazer também o registro contábil dessas reduções, né, ainda que efetivamente elas não representem uma saída de caixa e nem pudessem representar. Aí eu trago aqui alguns exemplos, né, só mostrando numericamente esses repasses, né, as demonstrações de resultados com e sem o repasse do preço dessa isenção, que é esse caso mais extremo. Para quem tiver interesse, tem o livro ali sendo vendido de subvenções, tem isso de uma maneira bem mais detalhada, né, para fazer também aqui o merchandising. E qual que é o cenário que nós temos? Lá em 2023, a gente tem novos julgamentos por parte do STJ, desses casos mais cinzentos ainda, e o que acontece é que houve, aí sim, uma atuação bastante sólida da Procuradoria da Fazenda, junto ao próprio Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda bateu na porta dos ministros do STJ, os ministros do STJ votaram e colocaram um freio, dizendo que aquele posicionamento deles se aplicaria tão somente aos créditos presumidos, não se aplicando a essas outras formas de incentivos fiscais. E, ao mesmo tempo, no finalzinho do ano, eis que surge, né, uma surpresa, né, nesse caso não é uma grata surpresa, não, surgiu a Lei 14.789. E a Lei 14.789 muda totalmente o regime tributário. Por quê? Aquele regime que a gente estava acostumado de fazer exclusão no valor das subvenções deixa de existir, ele é revogado. Então, as subvenções elas passam a integrar o lucro tributável e serem tributadas. O que o governo, vamos dizer assim, dá em troca por meio dessa lei? Ele possibilita você calcular um crédito fiscal, mas aí ele limita bastante esse crédito fiscal, no sentido de que esse crédito fiscal é só sobre investimentos, ou seja, ele limita mais uma vez ao sentido antes da alteração ao que é subvenção de investimento, na medida em que ele só deixa você tomar o crédito na medida da depreciação daquele ativo, então tem que estar vinculado a um ativo propriamente dito. Então isso é bastante importante. E além disso, o crédito só leva em consideração a alíquota do IRPJ, não leva da CSLL, o que por si só significa um aumento de carga tributária. Então é um tema bastante quente, já que a gente se deparou com as primeiras apurações já nesse sistema em 2024. Mais uma vez surgem novas controvérsias disso. Por quê? A gente tem decisão lá de 2017 do STJ dizendo que crédito presumido não é tributável pelo IRPJ, já que viola o Pacto Federativo. Então, vários contribuintes estão ingressando em ações judiciais, já no âmbito de aplicação da 14.789, e a maior parte deles estão ganhando, estão tendo reconhecido seu direito, na medida em que o STJ decidiu lá atrás, em sede de repercussão geral, de que aquilo não se configura renda tributável, já que viola o próprio Pacto Federativo, essa tributação por parte da União. Então, vários contribuintes estão ganhando, né, por óbvio, para esses casos de crédito presumido, que são casos, vamos dizer assim, em que há uma segurança jurídica maior por conta dessas decisões anteriores. Para os outros casos, houve, de certa forma, uma limitação muito grande por conta da 14.789. Ela está tendo impactos bastante significativos e bastante restritivos. E, nesse sentido, ainda virão ali muitas outras controvérsias da utilização dela. Acho que... aí também tem um exemplo de um cálculo numérico, também não vou passar aqui, pessoal, senão ficaríamos... Mas também está lá no livro. Então, como regra geral, vocês podem ver, é um tema quentíssimo, né? Que passou por diversas alterações legislativas de 10 anos para cá. Ora, um cenário mais pró-contribuinte, que vigorou a lei de 2017 em diante, mas a partir de 2023 um cenário bem mais pró-fisco. E, por óbvio, essas questões dessa nova legislação ainda não chegaram no CARF, nem aquelas dos benefícios negativos, também é uma questão que talvez a gente enfrente dentro de alguns anos,
mas a gente vê que a complexidade é bastante alta, né? E a gente tem muito ainda a caminhar. Basicamente é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez, aí peço desculpas mais uma vez pelo horário. Obrigado a todos. Professor Evaristo, meus parabéns por sua exposição. Eu, na condição de profissional de direito, acho que esse tema é um dos temas mais agudos, né, que a gente tem. Muito difícil você conseguir sintetizar essa evolução em 15 minutos com brilhantismo e trazendo expressão de forma adequada exatamente todos esses passos que a gente tem enfrentado e o grande caminho, né, Antônio, aqui que a gente ainda tem na solução dessa temática, né? Eu só acrescentaria um comentário pessoal. Eu sou um grande defensor dos incentivos fiscais, acho que é um instrumento importante aqui como nordestino para a diminuição das desigualdades regionais. E o que me choca é que, pela Constituição, esse é um dos temas que sofreu na Constituição um tratamento tão exaustivo, muito maior do que outras matérias, e é objetivo, né, da República a diminuição das desigualdades regionais, e a União tem o dever de fazer isso através de vários mecanismos. E os incentivos fiscais regionais inconstitucionais que foram dados pelos estados foram feitos como uma alternativa de sobrevivência, né? Os estados fizeram isso e fazem como uma forma de suprir uma carência da União. E aí vem a União e compra essa briga fratricida contra os contribuintes, né? E mais recentemente, nesse julgamento do STJ, em que foi um trabalho fortíssimo, depois a lei, exatamente para tributar o que os estados acabam deixando de recolher para poder suprir a política do governo federal. Independentemente de qualquer raciocínio, se do ponto de vista jurídico, eu acho que no que se refere à política fiscal, era um tema que poderia ser tratado com mais grandeza institucional. A gente podia pensar nisso, mas vamos continuar brigando, né? Acho que a tendência é essa, e essa briga não é pequena. Eu já vou passar aqui a palavra à professora Liana Karine Fernandes de Queiroz, que é conselheira do CARF, atuante na primeira sessão, doutoranda em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito, professora dos cursos de graduação e pós-graduação da UFRN, foi juíza do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, conselheira de tributos do Rio Grande do Norte e chefe do gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, consultora da Federação das Indústrias e ocupou o cargo de auditoria interna do Executivo Federal. A professora Liana vem para falar sobre um tema também difícil, também complexo, também com história dentro do CARF, que é a segregação de atividades econômicas na jurisprudência do CARF. Professora Liana, a palavra está com você. Muito obrigada, presidente Eric. Cumprimento aqui a todos. Alexandre Evaristo ali, conselheiro de uma jornada muito extensa no CARF, que deixou julgados que são referências para nós, hoje, na primeira sessão, e parabenizo também pela brilhante exposição do tema, e vou até me servir aqui das palavras do presidente, porque quando nos foi indicado aqui a temática a ser trabalhada, e eu vi subvenções, é um tema pelo qual eu tenho enorme simpatia também, e estudo, e falei, poxa, mas Alexandre vai tratar de subvenções, e eu não poderia ter feito melhor do que Alexandre, né? Então, eu vou fazer aqui referência às suas palavras iniciais. Cumprimento também Fernando, companheiro aqui de mesa, pela apresentação, inclusive pela incursão nas questões contábeis. É uma área sempre árida para nós do direito, mas muito inerente aos nossos estudos de tributação, e a gente não consegue ficar sem essa análise, né? Então, agradeço à APET, parabenizo pelo evento, à CONCARF. Hoje sou muito feliz de fazer parte dessa associação que tão bem nos representa. Nossa presidenta ainda não chegou, mas eu deixo aqui os meus cumprimentos. Cumprimento Antônio, Maria Eduarda, também aqui presente, e outros colegas conselheiros que vejo, advogados e todos aqui da plateia. E o tema de hoje que foi me concedido aqui foi sobre segregação de atividades.
Na verdade, era um tema até mais extenso, né? Entrávamos em cost sharing, e é um tema muito sedutor. Eu até fiquei bem animada, até diante das novidades aí da solução de consulta COSIT recente de março, a tratar também desse tema. Mas me cortaram aqui um pouco o tempo, e eu vou resumir, até fiz uma edição aqui, vou resumir a minha fala. A segregação de atividades é um tema extremamente palpitante, porque entra no planejamento tributário e entra nas interpretações que esse planejamento tributário ensejam, tanto pela própria Receita Federal, depois nas Cortes Superiores, STJ, Supremo Tribunal Federal, e no CARF, de modo muito controvertido. Então, o objetivo aqui da minha apresentação é trazer alguns aspectos que são considerados pelo CARF. Graças a Deus, nós temos, no âmbito do CARF, em virtude até mesmo dessa paridade que existe da presença dos conselheiros contribuintes, um ambiente para discussão e para compreensão melhor das operações e das organizações das sociedades e da segregação de atividades diante desse novo modelo de economia que exige processos ágeis, processos logísticos ágeis, exige muito mais, uma sofisticação muito maior na segregação de atividades do que aquela empresa tradicional de um modelo vertical que dominava todo o processo produtivo, desde a industrialização, embalagem, venda, atacado, varejo, dentro de uma só empresa. Então, cada vez nós temos modelos de segregação mais complexos, mais robustos, e que transitam aí de modo muito tênue entre o que configuraria um planejamento lícito, né, ou até mesmo uma evasão fiscal, e aí um planejamento agressivo, vedado, ilícito, ou até a difícil situação do abuso de direito, né. Então, vai inserir aí, não tem problema, não. Então, o tema de hoje, o que é que nós vamos tratar, é sobre como o CARF vem interpretando essa segregação de atividades e quais são as balizas para considerar essas segregações de atividades lícitas ou ilícitas. Essas segregações elas podem acontecer ou em empresas diferentes, formando-se grupos empresariais ou tendo mais de uma pessoa jurídica, ou até mesmo na segregação de atividades pela fragmentação contratual. Eu vou concentrar aqui a apresentação quanto à formação de diversas pessoas jurídicas, mas o CARF tem diversos precedentes muito interessantes quanto à fragmentação contratual. Exemplo disso é o contrato, uma análise que foi feita pelo Conselho Superior de Recursos Fiscais em 2017, é um caso paradigmático, que tratou das franquias de educação, franquias de instituições de ensino que faziam também vendas dos livros, dos materiais didáticos. E veja como é tênue. O Conselho Superior de Recursos Fiscais entendeu que a segregação, a fragmentação contratual, aí, venda de livros e prestação de serviços franquia, configurava um planejamento abusivo. Para esse caso, e aí foram traçados alguns parâmetros, o que foi decisivo para o CARF fazer a interpretação de que havia abusividade foi, inclusive, o percentual de faturamento que correspondia a essa venda de materiais didáticos, que significaria muito pouco dentro da estrutura e que, na verdade, fazia parte da própria estrutura da operação da franquia. E aí, porque não haveria uma substância a justificar a segregação dessa atividade, portanto, foi considerado abusivo. E aí entendeu-se que tem que tributar tudo dentro da prestação de serviço. Era uma empresa do presumido, né? Então foi para a alíquota de 32%, perdeu 8% da presunção na venda dos livros. Eu passo aqui, eu coloco, num primeiro momento, sobre a liberdade de organização, de auto-organização, que é garantida pela Constituição, mas que gera diversas incertezas sobre a licitude dos meios adotados para a reorganização operacional e societária das empresas. Há, de um lado, um legítimo interesse de economia fiscal dos contribuintes e, de outro, os interesses arrecadatórios vorazes da fazenda pública. E aqui eu trago um ponto importante, porque, quando a gente fala em segregação das atividades das empresas, e parece que o fisco toma
pula da cadeira, porque vai sempre olhar se houve economia tributária. Parece que começar olhando para a economia tributária não é um bom começo, porque é claro que a atividade empresária e custo tributário define a permanência ou não no mercado competitivo. É claro que a economia tributária é um dos critérios, uma das balizas, um dos anseios de qualquer empresa, de qualquer empresário, porque o objetivo da empresa é gerar lucro, né? E, então, essa redução da carga tributária e a redução do custo, claro que vai ser um mote para a melhor organização empresária e para um ganho de competitividade e sobrevivência no próprio mercado. Então, a economia fiscal, na verdade, ela é objetivo, mas ela é um fim, um resultado do planejamento, né? Então, esse olhar ele também é decisivo para que a gente entenda se a gente está tratando de um planejamento abusivo ou de um planejamento lícito. Métodos de estrutura verticalizadas como formas de organização estratégica do processo produtivo, é um método tradicional, mais antigo, que vem cedendo espaço a uma nova opção de reestruturação organizacional capaz de otimizar o alto risco operacional, capaz de viabilizar uma melhor logística da empresa com a especialização das atividades e causar também e trazer uma autonomia e possibilidade de prestação daquele serviço ou de venda daquela mercadoria perante um mercado competitivo a partir dessa autonomia de organização e aprimoramento como organização empresária. A segregação de atividades, portanto, se pudéssemos trazer uma definição de conceito aqui para essa apresentação, seria um plano de estruturação de operações e organizações societárias de forma segmentada, de modo que as atividades fracionadas possam ser exploradas individualmente e tenham também um tratamento jurídico individualizado. Pode acontecer por meio da constituição de 2 ou mais pessoas jurídicas ou pela fragmentação contratual. Eu trouxe aí sobre a fragmentação contratual um exemplo do Conselho Superior de Recursos Fiscais, de 2017, que foi o caso da franquia, mas nós temos casos emblemáticos, e aí até o caso do STJ que enfrentou a incidência do ISS sobre alocações de bens móveis, também trata dessa situação. E aí é curiosíssimo, porque no caso da fragmentação contratual, nós temos muitos contratos atípicos, e aí estudaríamos a fragmentação contratual a partir do estudo de quais contratos típicos estão contemplados em um contrato atípico. Por exemplo, nós temos o contrato típico de locação de bens móveis e temos um contrato típico de prestação de serviços de manutenção. Se nós tivermos um contrato atípico que englobe tanto a manutenção como a locação de bens móveis, nós podemos fazer a fragmentação contratual e segregar essas atividades para fins de tributação? É uma situação muito limítrofe. O que é que os tribunais e o CARF vêm entendendo? Precisa que haja discriminação individualizada de preços e de objetos. Então, o próprio contrato ele tem que ser muito preciso quanto ao valor de contratação e à especificação do objeto da locação e quanto à prestação de serviço, ainda que o mesmo contrato contemple os 2 objetos. Esse é um dos critérios. Mas não é somente esse. Existem outras circunstâncias. Por exemplo, cada um desses objetos faz sentido individualmente como estrutura empresária ou organizacional? Um dos serviços é tão relevante a ponto de constituir uma entidade autônoma ou ter uma capacidade de auto-organização ou não, né? Então, nessa situação, na maior parte dos casos, se entende que deve-se observar a preponderância do serviço, e aí preponderância, muitas vezes, do serviço não, do objeto contratual. E aí, muitas vezes, essa preponderância é avaliada do ponto de vista somente financeiro. Qual é o objeto que tem uma maior repercussão financeira relacionada àquele contrato? E aí ele pode ser determinante para que se considere que é um único objeto e que se inviabilize a segregação da atividade. Então, tem várias nuances que se referem aí à fragmentação contratual, a gente poderia passar a manhã toda, então eu vou agora
tratar especificamente da constituição de 2 ou mais pessoas jurídicas, deixando aqui como exemplo, como referências, tanto o caso da locação de bens móveis associadas a prestações de serviços, como também o caso da franquia, que foi paradigmática aí no Conselho de Recursos Fiscais do CARF. Aqui eu trouxe um modelo que é até um desenho bem bacana, de Ricardo Ardelli, para dar aqui o crédito, que ele enfrentou, tem um trabalho escrito muito bom sobre essa segregação de atividades, e ele mostra a estrutura do marketplace. E eu achei bem interessante, porque está aí dentro dos nossos estudos de economia digital. Se tiver algum economista aqui que me perdoe, porque o economista, a gente não pode falar economia digital, é economia tradicional, né? Não é uma e outra, é uma grande economia com modelos agora de negócios dentro desse mundo global e digital, né? Não é uma economia propriamente digital. Mas vamos lá. No marketplace, nós temos aí aqui não é um marketplace, né? Nós temos uma determinada empresa que faz a venda de mercadorias, tanto a venda física, como faz vendas virtuais. Nessa situação, a receita vai coincidir de uma única atividade, como o preço de venda. Nós temos o ICMS a incidir, PIS, COFINS cumulativo, aí, 1,65 e 7,6, a dedução das despesas operacionais, e, no resultado, nós vamos ter 15% do imposto de renda, mais o adicional de 10% e 9% da CSLL. E aí ele mostra, se essa companhia aqui se fragmentar, nós tivermos 2 empresas, uma para a intermediação das vendas pela internet e a outra, essa outra companhia, fazendo a venda direta ao cliente. Como nós teremos essa estrutura? A gente coloca lá em cima o marketplace e a companhia. Vai haver uma relação entre essas 2 empresas que vai ser remunerada pela taxa de comissionamento, que vai coincidir com a receita, portanto, aí do marketplace. E o marketplace vai apenas repassar as receitas auferidas com a venda. Qual vai ser a base aqui para a companhia X? A receita vai ser o preço da venda, deduzida ali a taxa de comissionamento, foi paga, o ICMS, PIS, COFINS, 1,65, 7,06, dedução das despesas operacionais e da taxa de comissionamento do marketplace, crédito de PIS, COFINS, o crédito dentro do regime cumulativo. Então, 9,25 de crédito. Claro, aí, a depender da relevância e da essencialidade da operação via marketplace. E o resultado, 15% de IRPJ, mais 10% de adicional, mais 9%. A parcela da taxa de comissionamento vai ser tributada como? Receita vai ser a própria taxa de comissionamento, ao invés do ICMS, vai incidir 5% apenas do ISS. PIS, COFINS, aqui, nessa atividade, não cumulativo, cai para 3,65%. Vou deduzir também as receitas operacionais e, como resultado, vou aplicar a alíquota de presunção de 32% e a alíquota de 15% do adicional, mais o adicional de 10% do RPJ e 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. É um planejamento lícito e que traz um efetivo resultado tributário. Então, pela fragmentação das atividades econômicas entre as 2 empresas. Então, a fragmentação contratual, que eu já fiz referência lá em cima, é possível que incidam diferentes tributos sobre os múltiplos elementos reconhecidos no contrato e, de outro lado, se uma atividade preponderar sobre as demais, ditando um único tratamento tributário para a operação. Até ficou invertido isso aí. Eu trouxe aqui um outro exemplo que mostra sobre a economia que a gente poderia ter da fragmentação contratual. Se nós tivermos um único contrato, e aí eu trouxe aqui a venda de livros, a franquia e a venda de livros, vocês veem que o custo tributário total é 17,53%. Se houver a fragmentação da atividade, com o mesmo total lá de valor em vendas e operações da franquia, nós temos um resultado de 14,29%. Então, uma efetiva redução tributária quando nós segregamos, por exemplo, uma empresa que presta serviços educacionais e que faz também a venda de livros.
A segregação de atividades econômicas tem todas essas preocupações relacionadas em elisão e evasão fiscal, e aqui eu trago os critérios que o CARF tem elencado para dizer se esse planejamento ele é lícito ou não. Alguns aspectos são considerados, como a identidade ou não do quadro de empregados, a identidade ou não das instalações, se as empresas funcionam no mesmo lugar, a unidade ou não da gestão, se elas têm gestões independentes, então, podem até ser os mesmos gestores, mas tem que ter uma autonomia organizacional. O objeto social dessas empresas, se ele faz sentido, se existe substância no negócio que está sendo estruturado na outra pessoa jurídica, e a própria composição societária. Na composição societária, não interessa apenas se são os mesmos sócios, interessa também a participação desses sócios, né? Então, nós podemos até ter os mesmos sócios, alguma identidade de sócios, mas a participação societária deles é muito decisiva. Nós temos casos enfrentados pelo Supremo em que nós tínhamos diversos quadros de empregados, diversidade quanto às instalações, diversidade quanto às gestões, diversidade quanto ao objeto social, e quando chegava na composição societária, nós tínhamos o mesmo sócio com 99,99% em ambas as empresas. E aí existia um outro particular. As duas empresas, uma das empresas só prestava serviços à própria empresa que foi objeto do planejamento, da segregação de atividades. Então, não prestava os mesmos serviços a terceiros. E aí foi considerado que foi feito um planejamento exclusivamente para fins tributários. Aqui eu trago agora, para finalizar, alguns casos, né, a partir dos acórdãos. Esse acórdão aí é um acórdão de 2015, não é tão jovem, mas ele serve como referência, como paradigma. Por quê? Foi bastante interessante. Se tratava aqui de duas empresas, uma que fazia o comércio de alimentos e a outra fazia assessoria de vendas. Havia ali a autuação por uma suposta ocorrência de simulação societária engendrada pelo grupo empresarial, consistente na segregação das receitas dessas atividades. Supostamente teria havido a criação fictícia de uma nova pessoa jurídica tida por inexistente. A empresa constituída tributava seus lucros de forma presumida, enquanto a originária tinha o seu lucro real diminuído pelo custo dessa assessoria de vendas. As autoridades fazendárias consideraram a existência de um negócio simulado porque entenderam, não existia aí instalação física da nova empresa constituída, a sede que foi declarada era inativa, a transferência de empregados da empresa originária para a nova ocorreu sem a rescisão contratual, havia similaridade da composição societária, os recursos transferidos para pagamento da prestação dos serviços. Aí isso aqui é muito curioso, porque a maior parte dos casos de simulação que a gente enfrenta no CARF tem essa situação de retorno de recursos para uma das empresas, né, para a empresa que tem a maior expressão econômica. Então, havia aqui os recursos transferidos para pagamento da prestação dos serviços de assessoria de venda retornavam por meio de contratos de mútuo e de cessões de créditos celebrados entre as empresas do mesmo grupo econômico. E a prestação de serviço da nova empresa era única e exclusivamente em benefício da empresa originária. Ela fazia assessoria de vendas exclusivamente para a empresa originária. A distinção entre a atividade econômica desenvolvida entre as empresas, reforçando que, diante da ausência de confusão ou similitude entre as atividades desenvolvidas, isso aqui já é o voto do CARF. O que é que o CARF entendeu? A autuação foi para aqueles argumentos. E aí, no CARF, foi reformado, é um caso bastante curioso, porque tinham muitos elementos que sugeriam a abusividade do planejamento, mas foi reformado no CARF. E a reforma do CARF se deu exclusivamente pela distinção entre a atividade econômica. Entendeu o conselheiro relator que estava tão bem caracterizado o objeto de assessoria de vendas e havia uma estrutura operacional, de fato, para a assessoria de vendas, diferente da logística para a venda de produtos. E, por isso,
era possível a segregação de atividades. E também, nesse caso, ele acrescentou, não houve supressão no pagamento de tributos. Todas as receitas da atividade, e foram empregadas naquela atividade, havia uma organização logística, todas as receitas foram tributadas, não havia problema na tributação das empresas, seria só de um possível planejamento abusivo. E aí a Câmara Superior reformou. Né? A Câmara Superior, o desfecho no CARF foi desfavorável ao contribuinte. A Câmara Superior entendeu que a nova empresa não possuía substância, pois efetivamente não desenvolvia a atividade de assessoria de vendas. Assim, concluindo pela abusividade da economia tributária levada a efeito após a segregação das atividades em diferentes pessoas jurídicas. Esse outro acórdão, o acórdão originário é paradigmático porque, vejam, a autuação lá em 2015 era muito robusta e ela não foi um voto unânime, não foi um acórdão unânime, mas o voto foi bastante substancioso no que se refere à análise desse planejamento, a ponto de permitir e reconhecer a licitude. Preponderando também, fazendo preponderar as razões decisivas do voto, foi a existência de substância no negócio, que esse é um ponto também decisivo nos casos de planejamento, que prepondera até sobre o que foi declarado nos contratos e sobre os documentos que são apresentados pela tributação. Esse outro acórdão também é interessante porque nele houve a pulverização, é um caso bem frequente também, mas sem muita imiscuição nos critérios que naturam a segregação lícita ou não, porque aí houve só a pulverização da receita bruta total, que implicou numa redução de tributação. Chegou no teto do presumido e ele disse o seguinte, vou abrir uma outra empresa e realizar a mesma operação na outra empresa, e vou deixar as duas no presumido, para haver uma redução de tributo. Então, foi um planejamento simples, e aí foi reconhecido pelo CARF que não era possível. As receitas de ambos, quando somadas, não permitiam a permanência no lucro presumido. As autoridades fazendárias consideraram a existência de um negócio simulado, porque compartilhavam o mesmo endereço administrativo, comercial e produtivo, os mesmos sócios, idêntica participação societária, mesmo objeto social, mesma atividade comercial e produtiva. Aqui eu trouxe o voto, foi o voto vencido do José Eduardo Dornelas, mas é interessante, porque aqui ele entendeu que não se trataria de simulação. As razões foi constituída uma nova sociedade com contratação de funcionários compatíveis para a atividade fim, adquiriu-se ou alugou-se maquinários para o desenvolvimento dessa atividade, mas houve o que havia aí, entendeu, o auditor e prevaleceu no CARF, é que era a continuidade, era a expansão da empresa, não havia dúvida que se celebrava mais negócios, né? As atividades e as receitas decorrentes foram devidamente declaradas à Receita, com emissão de nota fiscal e etc. E aí eu finalizo dizendo que, no âmbito do CARF, o que tem prevalecido é, de fato, a análise da substância da operação, que muitas vezes é apurada a partir de 3 elementos que são considerados também fundamentais para esclarecer a presença do chamado propósito negocial, que é o elemento temporal, a independência ou não das partes e a ausência de coerência. Essa coerência, muitas vezes, vista do ponto de vista financeiro e econômico, relacionado ao volume financeiro que aquela empresa representa, ou se a empresa tem perspectivas de dar lucro ou não, se o seu resultado justifica a sua operação, né? Essa é a questão da coerência que é examinada aí. E aí eu trouxe esse outro acórdão, um acórdão mais recente também, que trata desses aspectos. Se há uma lógica financeira, se observa o nome comercial, se apresentam as empresas como empresas diferentes, o logotipo, o sítio eletrônico e até mesmo o contador responsável. E, com isso, eu agradeço. Eram esses os aspectos que eu queria deixar.
dizer que nós temos aí muitas questões interpretativas. Talvez a interpretação do direito seja o ponto mais alto hoje que nós vivamos para uma boa aplicação do direito, né? Aplicar o direito significa interpretá-lo, o direito só se constrói a partir desse movimento interpretativo, e é aí que surgem todas as dúvidas, e é aí onde está a grande celeuma da segurança jurídica que nós tanto buscamos. Com a reforma tributária, embora eu seja a pessoa mais otimista que eu conheço, nós viveremos ainda tempos muito cinzentos, porque o nosso sistema jurídico, que já é muito complexo, agora convive com a complexidade dessas novas normas, e todas elas agora submetidas a interpretações dentro desse novo sistema, interpretações e reinterpretações, né? As normas anteriores vão ser reinterpretadas e as novas vão começar a ser interpretadas, aplicadas, e isso vai trazer muitas dificuldades também aqui nessa área do planejamento. Então, eu agradeço a todos, agradeço agora a presença de Marcelo, a presença de Ana Carolina, já fez a referência aqui, Ana Cláudia, e a atenção de todos, a oitiva atenta aí ao presidente e a todos. Obrigada. Professora Liana, meus parabéns por sua brilhante exposição, né, a semelhança do que vimos nas demais apresentações, temas difíceis de serem enfrentados, né, esse aqui, veja que envolve até o planejamento tributário internacional, né, é o desafio da tributação no mundo, né, como é que a gente permite, né, a liberdade, né, negocial, né, liberdade econômica, e evita abusos, né? Mas brilhante exposição, porque trouxe, inclusive, do ponto de vista prático, como é que isso tem sido interpretado ao longo da jurisprudência do CARF. Só acrescento aqui o comentário de que, com a reforma tributária, como você bem falou, né, com o tratamento diferenciado ainda do Simples, isso vai virar uma briga, né, porque vai todo mundo, né, vai imaginar como isso vai crescer nessas discussões. Marcelo, eu estou aqui, já que você chegou, agradecer o convite. Eu também pedi permissão ao Antônio Souza, espero que você compartilhe da mesma autorização. Nós estamos fazendo um evento na próxima semana, em João Pessoa, ok? Nós estamos fazendo um evento, eu sou presidente do Instituto de Direito Tributário na Paraíba, nós estamos fazendo um evento grandioso lá, é uma reedição a quinta edição do Fórum Paraibano de Direito Tributário. A doutora Liana esteve, inclusive, palestrando no ano passado lá no nosso evento. E eu queria pedir a permissão aqui para trazer para vocês aqui a programação, muito rapidamente, para vocês entenderem a dimensão, né? O evento tem como ponto central a reforma tributária em ebulição, interpretação e efeitos econômicos. Nós temos 3 momentos importantes hoje. A gente está no momento pré-legislativo, ainda discutindo algumas coisas sobre a renda, estamos no meio do caminho, IBS, CBS, saímos emenda constitucional, lei complementar, falta regulamentação do IBS, CBS, falta comitê gestor, falta processo administrativo e judicial, que estão no meio do caminho, e hoje a gente já começa a interpretar essas normas que saíram, que é a parte boa, né? Nós somos operadores do direito e a gente interpretando essas normas. Então, é uma ebulição mesmo, né? Tem a mesa de abertura aí com a professora Priscila do Souza do IBET, a Lina Santinha, da senadora Daniela Ribeiro, a Adriana Rego, secretária executiva da Receita Federal, Écio Costa, economista aqui de Pernambuco, e Antônio Biso, que é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uma instituição que nós fizemos a parceria. Aí, vocês verem o tamanho, a gente lá faz 2 mesas paralelas com o sistema chama de palestra silenciosa, você com fone de ouvido, você tem a opção de assistir as 2, tem uma mesa toda sobre os novos princípios constitucionais, olha a galera que está aí, isso aqui vai ser distribuído para vocês, tá? Uma outra mesa no uso das novas tecnologias na administração tributária, em seguida, à tarde, tem outra mesa, dinâmica EBS, CBS, formação de saldo credor, créditos acumulados, o Paulo Chitra, o executivo da Magalu, a gente está trazendo 8 ou 10 empresas nacionais com executivos para trazer visão. Estamos trazendo Dexo, Magalu,
Mondelez, Itaú, Banco Volkswagen. Então, a gente está trazendo a primeira linha de executivos, trazendo os impactos da reforma no seu setor econômico. Vocês viram aí, tem toda uma mesa aí de processo tributário também, terminando com o nosso craque aqui, nosso Leonardo Cunha. E aí, esse dia, a gente acaba à tarde, porque, para quem gosta de uma discussão política, a gente vai ter um seminário, no começo da noite, um seminário mais político, trazendo o Caio Coppola para falar a sua visão, um seminário com uma visão mais política. Eu vou lembrar aqui o outro jornalista, daqui a pouco eu digo para vocês. E no outro dia, na sexta-feira, olha, federalismo e reforma tributária, todo mundo trazendo uma visão importante, Fernanda Pacobaíba, Frederico Silveira, Luiz Fabiano, Marcelo Vai, que é executivo da Petrobras, trazendo a visão dos impactos na reforma do setor de combustíveis, Mariana Fabietti, da Mondelez, que vem falar sobre os impactos da reforma na formação de preços. Então, reforma tributária na veia aqui. A gente tem à tarde também toda essa discussão aí de não cumulatividade BS-CBS, ágil, o Marcos Takata aqui do CAF, todo mundo conhece, um craque muito respeitado. Joana Carolina, desembargadora do TRF aqui da 5ª Região. Do lado, gente, eu passando rápido que o tempo é curto, mas outras questões da reforma tributária. Fernando Pogliese, da Energisa, falando dos efeitos do setor da energia. Olha a quantidade de temas importantes que a gente tem aí, está trazendo, e pessoas importantes falando sobre isso. A professora Betina, professor Luiz Flávio, declaração pré-preenchida, só um tema desse vale muito estudo. João Gronet vai falar dos objetivos da reforma do processo tributário. Muita coisa interessante. O desembargador Renato Lopes Besta, o TRF da 3ª Região, que vai falar sobre a ação rescisória. E não acaba, né? Muito tema bom, muita palestra interessante. Dilson Nove, nosso desembargador do TRF, fala da natureza jurídica do Comitê de Gestão. Olha, aqui tem maço, como é que esse cara vai dissecar isso? Algo que não tem na nossa federação, ele vai trazer essa visão. E a gente encerra com o professor Heleno Taveira Torres, com o professor Robson Maia Lins, vice-presidente do IBET, e com o deputado Agnaldo Ribeiro, que foi o relator da reforma tributária. Fora isso aqui, a gente tem 3 oficinas. Nós fizemos uma parceria com o IBGC, uma oficina só para discutir governança, trazendo tanto a estrutura da governança, que é um dos fundamentos da reforma, de conformidade das empresas, e também falando dos impactos nas empresas. O pessoal da Deloitte vai falar sobre isso. Temos outra oficina de crimes contra a ordem tributária, fazendo análise das presunções aplicáveis do campo tributário ao campo criminal, e, por fim, uma mesa sobre transação tributária. Quando eu falei com o professor Antônio Souza, pedindo para autorização para fazer essa apresentação para vocês aqui, ele disse que a condição é que fosse concedidos descontos expressivos para os palestrantes, os participantes, e nós fizemos aqui uma condição especial. Hoje a inscrição profissional, e ela aplicável também aos demais, uma profissional hoje teve uma virada de lote, ontem de R$600, foi para 900, e aí o professor disse, olha, tem que ser algo expressivo. E a gente concedeu uma condição de R$450, 50% de desconto para quem tiver interesse, estiver aqui. Eu estou colocando, aqui já tem as oficinas, e você pode colocar o QR Code. Se alguém tiver interesse de fazer inscrição, é só botar aí a imagem, vai direto lá para o Simpla, e vocês podem fazer a inscrição. Será um evento que a gente está fazendo com muito carinho. Se vocês quiserem ir, a nossa João Pessoa aqui do lado, aproveitar um pouco do evento. O evento termina com um coquetel, a gente vai ter um coquetel no final, vamos ter alguns lançamentos de livros. Eu vou lançar o meu livro, meu convite a todos vocês, que foi a conclusão do doutorado. O tema é contratos tributários, legalidade e consenso. Defendo isso como elemento central de uma reforma tributária, que a gente, em vez de brigar, e faça as coisas de forma consensual. Então, eu agradeço a todos. A gente vai fazer um intervalo bem curtinho, de 5 minutos.
pelos palestrantes, mas porque a gente teve que começar um pouquinho depois, a chuva atrapalhou um pouco, a gente vai tentar evitar que a gente estenda muito. Um cafezinho rápido, a gente volta. Muito obrigado mais uma vez.